Vamos, Brasil! Vamos lá, gente. Hoje uma roda muito diferente, hein? Todo mundo acostumado que hoje é dia de roda de mulheres. Mas como nós estamos no nosso novembro azul, uma roda de homens. Sejam bem-vindos, meninos. A mulherada, nesse momento, a gente vai lá, e os homens tudo. Só os cueca. Só cueca. Então tá, então vamos lá. Essa roda de homens hoje, atenção, você que tem em casa, pode participar, viu, meninos? Ou as meninas também que queiram esclarecer dúvidas, hein? Novembro Azul. Nós vamos falar principalmente da prevenção, gente. Prevenção sobre o câncer de próstata. Então é um mês de conscientização para todo mundo ficar antenado. Dr. Celso Marzano, urologista, um dos melhores médicos mais competentes desse país. Você pode ligar no 2578-6000 para fazer perguntas, esclarecer dúvidas. Murilinho continua com a gente, André Rezende, fitoterapeuta e naturopata. E ele, Ronaldo Coelho, que é psicólogo. Bem-vindo, meninos. Obrigado. Obrigado. Bom com vocês? Tudo bem? Tudo Novembro Azul. Tudo ótimo. Doutor, começando com você para a gente saber o que mudou com agora a gente tendo esse mês. Você acha que melhorou, que aumentou o número de homens que estão indo no consultório, homens fazendo o exame preventivo? Qual é a realidade? Com certeza. Não, a realidade é que os homens estão tomando uma consciência, né, da prevenção. A gente fica falando, estou falando há 40 anos isso, prevenção é o segredo da saúde. Se você faz o diagnóstico precoce, você pode curar. O câncer de próstata é uma doença que é muito comum, logicamente, a partir dos 40 anos de idade. 40? Ela está sendo muito diagnosticada, tá certo? E está sendo muito tratada. É o câncer que mais atinge o homem, não é o que mais mata o homem. O que mais mata o homem é o câncer de pele, depois o de pulmão e depois o da próstata. Mas ele é o câncer que mais atinge homens, mas só que ele também é o mais tratável. Então, se você aparece a doença, você trata, você pode curar. Grande chance de curar. Quanto menor o câncer, menor. Então você pega aqui uma próstata, né? Explique, essa aqui é uma próstata grande. A próstata tem o tamanho de uma noz, 20 gramas. Uma próstata, o que eu trouxe essa grande, para chamar a atenção, que aqui você tem um canal, ó, canal da urina, tá certo? Que vai para a bexiga. O câncer de próstata, ele cresce na periferia. Ele não fecha o canal de início. Ele demora 10 anos, 15 anos para atingir o canal. Aí já está muito avançado. Ele vai inchando e vai pressionando, né? Silencioso. Nossa, leva até 10 anos? Sem dúvida. E depois o homem, quando ele começa a urinar sangue, começa a obstruir o Tá no canal, estado avançado. aí ele vai, aí lógico que o tratamento fica mais difícil, tem tratamento, não dá para operar mais, porque quando o câncer de próstata atinge os ossos, que já tem metástase, aí não dá para operar mais. Hoje a gente está dando diagnóstico em câncer de meio centímetro, de 4 milímetros, 7 milímetros. Mas para isso é preciso do exame que todo mundo reclama, né? Só com esse exame. Você sabe que quando os homens, eu sou apresentado como urologista, eles olham para a minha mão, né? Olha pra Meu mão. dedo, né? Eles não olham para minha Mas cara. ainda Eles olham pro meu continua. dedo. Continua. Gente Não do tem céu, jeito. mas... É muito atraso, não é? Vamos Não dizer é. a verdade, é verdade. Porque é o exame do toque que você consegue descobrir se tem algum câncer no início, bem no início, né? E não dói nada. Explica esse lado, você como psicólogo, esse lado psicológico dos homens que ainda parece que não conseguiu ultrapassar essa barreira. Pois é, né, Nani? A formação da nossa masculinidade, né, tem uma questão que organiza o homem de uma forma que ele tem que se manter naquele esquadro, né? Então, tudo que é fora, né, que é mais feminino ou que é mais sensível, tem que ficar fora, né? Para garantir que é macho, que é homem. Então, eu acho que tem É um tabu, né? Uma coisa esse tabu, né, passado. de que o exame de toque pode, né, tem muita brincadeira até, né, que pode ferir a masculinidade da pessoa, né. Inclusive os homens, o doutor pode até me ajudar aqui, são a parcela da população, os homens adultos, são os que menos se cuidam, os que menos cuidam da saúde. Né? Porque faz parte da masculinidade também a pessoa se sentir sempre saudável, como se ela fosse de ferro. Né? Nada me atinge, não pego, não fico doente. Não vai ficar doente nunca. Eu não preciso de ninguém. né? Né? Eu sou a pessoa que cuido de mim, eu não preciso de ninguém, tá tudo bem. Sempre tá tudo bem, aí, né? outro problema. Tudo bem, fica nessa enrolação, não faz o exame, o câncer é silencioso, 10 anos depois, quando descobre, já está num estado muito avançado, não vai conseguir operar. E se consegue fazer a cirurgia, entra o medo também da impotência.
Não, quando você opera ou você faz qualquer tratamento, radioterapia ou hormonioterapia, Atinge o lado que não sexual. é quimioterapia, rádio. é hormonioterapia, é um remédio para secar a próstata. Então não cai cabelo, não dá efeitos colaterais, é super 10. Então, E o lado sexual, que é o tabu que aí eles têm sim, medo. aí dá 10% de pessoas que vão ter incontinência urinária e 10% ou mais, um pouco, que estão com disfunção erétil. Mas o foco do homem naquele momento é curar o câncer. Gente, mas por que Depois eles ficam? ele trata. Aí os urologistas vão tratar da parte sexual com um resultado assim excelente, entendeu? Mas isso que eu falo, E né, o Celso? Não toque, adianta, eles quanto estão tempo sempre demora? com medo, Quanto tempo demora o toque? 20 segundos, ou menos. Quanto tempo? Assim, vamos fazer uma roda aqui. 30 segundos. Deus me livre, aí já é sexo, né? Sério? Já é Mais 30 rápido. segundos Segundos. é sexo. É rápido. Dura 7 segundos. 5 7. segundos. 7 segundos, gente. Isso. Porque em 7 segundos, É o exame. eu já rodeei a próstata com o dedo 2 vezes. Já toquei, já vi se tem alguma diferença. A gente fica Já tudo dá na pra prática, analisar, né? entendeu? E outra coisa, doutor, uma pessoa com esse machismo idiota, né? Quando mais tarde, ele nunca faz o exame, mais tarde da vida dele, ele descobre que está com câncer, né? E o machismo dele, onde fica? Chega um momento, né, de conscientização de que ele vai ter que enfrentar. Aí sim que ele vai ter outras consequências. Vai fazer muito mais toque do que fazia antes, vai ter que submeter a uma radioterapia, uma hormonioterapia, uma cirurgia. Tá? Então aí, mas hoje o que é importante com essa divulgação, Anne, as mulheres estão marcando para os homens. Mas a gente marca Entendeu? sempre, né? A vida inteira a mulher que marca Cuida, médico, né? né? Então está cuidando, os homens mais jovens. E uma coisa que eu queria, assim, até com o sexólogo, falar aqui é o seguinte: o homem, o homossexual, o bissexual, o transexual e o assexual, todos têm que fazer prevenção também da próstata. Porque os homens às vezes pensam que é de outra orientação sexual, que não precisa. Também serão atingidos pelo câncer de próstata. Levi Fernandes, tem perguntas? Sim, tem uma pergunta aqui para o Dr. Celso, que é o seguinte: essa campanha do Novembro Azul começou em 2004. Como você já trabalha nessa área há um tempo, você acha que com essa campanha aumentou o número de homens que vão até o seu consultório ou outros consultórios procurando mais esse tipo de exame? Ah, com certeza, né? Aumentou assim, eu acredito que mais de 300%, 400%. Muita coisa, Muita né? coisa. Eu estou há 40 anos já, né, na profissão, Nossa, então não é parece. muito tempo, nem parece, mas é muito, né? Quantos toques eu já fiz. Mas assim, é Perdeu importante... Né? Não, perdi a conta, né? Eu vou começar a pintar meu dedo de azul, porque assim vai chamar mais atenção ainda. Né? Mas assim, os homens... Você está com o dedo torto assim? Não tantos tá, anos? não forma, porque sabe, não dói, isso que é importante. O homem até me brincam, né? Às vezes eu faço o toque e aí o paciente fala assim, pô, mas só isso? Aí eu brinco, mas você queria mais o quê, né? Mais o quê? É só isso, entendeu? Não tem mais nada, é isso. E você pode ir embora que você não tem câncer. Aí ele abre aquele sorriso, fica tranquilo, felicidade. Porque a melhor coisa que tem é você falar assim, ó, você não tem nada, não tem câncer. Mas a pior coisa que tem é falar, ó, você está com câncer. Aí você marca a pessoa. É difícil até para o pro resto médico, da né, vida, Celso, para vocês É falarem, difícil. né? É muito difícil, né? Mas isso é um conceito que mudou, né? Nós temos hoje obrigatoriamente que falar para todos os pacientes que têm câncer. Porque isso aí alerta. Aí o paciente vai à busca da, sabe? Não tem mais o que esconder. Tem esse Vai à negócio de busca falar do para tratamento. familiar ou tem que falar para o paciente? Não, quando eu vejo um câncer, eu chamo a família e falo sempre com alguém. É porque é uma Isso é notícia, obrigatório. é uma notícia Tá? chata, né? Porque isso aí vai dar um suporte emocional, né, para a pessoa muito grande. A pessoa precisa de aconchego, de carinho nesse momento, né? É uma E os fala- homens jovens, qual é a idade ideal, assim, por exemplo, se não tem caso na família e se tem caso na família, qual é a idade para começar a fazer o exame? Se tem caso de pai, irmão ou tio, aí é 40 anos. Aí é com toque a partir dos 40 anos. Doutor, e tem alguns estudos que estão mostrando que os jovens, as pessoas mais cedo, né, tá tendo câncer de próstata. Então, Sim. é por isso que, porque antigamente falava a partir dos 50 anos, né? É. Hoje já mudou aos 40. E realmente está crescendo muito o câncer de próstata em pessoas mais jovens, né? Por que desencadeia o câncer de próstata? Tem algum estudo que Não, fala? são mudanças, né? Mudanças na própria próstata. Não é ter muito sexo que dá, não é pouco sexo que provoca, não é andar de bicicleta, andar a cavalo, todos esses mitos, entendeu? Que as pessoas, aí que os homossexuais têm mais, não tem nada, isso é tudo mito, é tudo bobagem. A alimentação Ele também muda. tem muito a ver, né? Sabe, eu acho que cada um tem que cuidar da sua saúde. Então eu oriento os homens até a partir dos 3 anos de idade, levar no urologista. Porque você já vai ver o pênis, vai ver o desenvolvimento do testículo, se o testículo está lá, porque às vezes não está, e aí
depois perde o testículo, aí na pré-puberdade, quando começa a crescer o pênis, quer dizer, são fases. Né? E mesmo para o homem, pô, que custa? Você, uma vez por ano você vai ao médico. Até mesmo essa campanha eu acho muito importante, Nani, porque os homens normalmente não costumam ir mesmo ao urologista, igual as meninas têm o costume de começar desde cedo irem ao ginecologista. Então, por que não, né? A gente começar cedo, todo mundo prestar atenção na saúde até o quanto antes for descoberta. O problema, mas a chance aumenta, né, de cura. Exatamente. E outra coisa, sempre ele vai procurar um profissional, isso para o médico, isso é tão banal, faz parte da vida dele, do dia a dia, né? Porque às vezes ele não procura, porque ele fica com vergonha do médico, né? Mas ele está procurando um profissional, que isso para ele no dia a dia, isso é normal. Um papo de homens, eles estavam procurando urologistas mulheres para fazer. Tem também. Tem também. Pode. Qualquer tem médico, muitos. gente. O importante é você ir ao médico. E o telefone está liberado, 2578-6000. Quer fazer perguntas? Aproveita. O momento quando você tem pessoas assim, um psicólogo, um dos melhores e maiores urologistas desse país, é esclarecer dúvidas. Levi Underline. Sim, a questão do sintoma. A gente sabe que é uma doença que ela é silenciosa e ela só na medida que ela vai se agravando que começa a aparecer alguns sintomas. Mas tem algo que a pessoa, vamos supor que ela não faça o exame, ela tem esse receio, que ela começa a perceber, opa, tem alguma coisa errada, é algum sintoma físico? Não tem. Esse é o problema. Não tem mesmo, não tem nada. Quer Doutor, mas alguém, assim, começa a urinar sangue, que você falou. Sim, Tá. tem que buscar. Uma pessoa que sai, que isso também acontece, né? Algum resíduo de sangue no esperma. Isso também é para ter cuidado, né? Uma das doenças que atinge a próstata não é só o câncer, né? A prostatite, que é a infecção. Aí atinge jovens. Aí os homens que têm ardência, que está com secreção ou sangue, né? E quando tem uma coisa dessa, vai buscar ajuda, porque muitas pessoas ficam segurando, não é nada, né? O brasileiro é louco para achar que não é nada. Então, vá atrás. Mas parece que bloqueiam, né? A pessoa vai esperando o problema passar. Vai esperando, assim, não, isso não deve ser nada, deve ser uma coisa, não é? Todo mundo, eu vou esperar mais um pouquinho, ver se passa, e aí vai protelando esse tratamento, é muito ruim, né? Até a Nani falou uma coisa muito legal, né? Quando as mulheres começam procuram um médico, começam a ter uma atividade sexual, a primeira coisa que a mãe leva é levar no ginecologista, né? Os pais não fazem isso com os seus filhos, e nem os jovens vão, e deveriam, porque isso aí iria evitar tanto problema, e aí as dúvidas vêm. Sabe? Aí entra tal do que o médico vai dando uma orientação, tirando dúvidas, porque quem não tem dúvidas, né? Sim. As pessoas... Assim, muitas dúvidas o tempo todo. E outra, Doutor, e começou um tratamento. Como que é a sequência de um tratamento de câncer de próstata? Assim, o paciente que tem indicação cirúrgica, né? Quer dizer, o paciente está bem, clinicamente bem, o câncerzinho é pequenininho, localizado, vai operar, mas aí tem que operar relativamente rápido, assim, em alguns meses, um mês e meio, que tem que se preparar. Física e emocionalmente, né? Isso é importante, porque o emocional, assim, quando conturbado, em dúvida, ele atrapalha na cirurgia e no pós-operatório. Aí depois não dá para operar, a pessoa não quer operar, quer fazer a hormonioterapia. Começa imediatamente, essa é uma injeção que faz assim no subcutâneo, mensalmente, que hoje é dado pelo governo, é um medicamento de alto custo, porque uma injeção custa em torno de R$ 1.800, então é alto custo, ele consegue, e vai tomar durante um certo tempo e a próstata vai secar. E muitas vezes a gente indica a radioterapia localizada, vai até ali. Todo tratamento, logicamente, que pode ter seus efeitos colaterais. Sim. Mas está tratando, né? Está tratando. Você cura. E o psicológico? Porque é difícil a notícia, né? Eu sei que eu já passei isso quando eu tive meu marido, que eu tive que dar notícia para ele que ele estava com câncer. Então, é difícil para quem fala, principalmente no momento, né? Quando você pega o resultado e fala, Nani, você tem que falar. E como que a gente fala? Quais os cuidados para quem está do lado, né, a parceira ou parceiro, e o psicológico dessa pessoa? Eu acho que o Novembro Azul, a grande importância dele é um pouco de desmistificar tudo isso, né? Que nem o doutor estava falando, quando você fala, você está com câncer, a palavra câncer já carrega um significado, né, um sentido que acabou tudo, né, doutor? Vou morrer. Vou morrer. Né? Então, acho que o cuidado, né, até no Novembro Azul que a gente está trazendo aqui, que há possibilidade de cura, que há possibilidade de tratamento, né, é importante por conta disso. E toda doença, todo tipo de doença, tem a sua dimensão psicológica, que é o sentido daquele adoecimento para a pessoa. Né? Então, muitas vezes, e principalmente quando a gente está falando de homens, né,
estar doente é sentir que a sua virilidade está em baixa, né? Mas parece que a virilidade masculina é Põe o sexo o na frente de principal, tudo. né? É o principal, verdade. é acima da saúde, né? E que a pessoa se sente menos potente, né? No caso de uma doença que se coloca como grave, né? A pessoa, ela se sente, até certo ponto, o quanto que ela pode ainda fazer tudo o que ela faz. Mas né? existe uma maneira mais fácil de dar essa notícia? Ou não? maneira? Você pode diretamente? você pode contornar, né? Mas você vai falar. Não. Olha, infelizmente o resultado do exame que você fez deu uma alteração. Então acho bom você ir lá no médico, porque... É porque o diagnóstico só é feito com a biópsia, né? Sim. Então, quando você tem o PSA, que ele altera, já passa dos 4, um pouco, e aí você faz ultrassom de alguma, ou então você faz tem exame específico, ressonâncias específicas hoje, aí você faz o toque, aí você alerta, fala, você vai fazer a biópsia. Aí o paciente já sabe que alguma coisa está alterada. Você entendeu? Você faz a biópsia, você pega, não abra o exame, de preferência, e venha com um familiar. A pessoa já começa a perceber que, logicamente... Mas é a Porque se ele abrir o exame, ele vai ver lá e vai estar escrito, ele vai ver no Google, ele vai ver na internet, aí que a coisa vai complicar. Não Isso adianta, acontece gente. Ô, gente, mas não vai alterar nada. Ô, isso Nina, se você acontece quiser na fazer sexta-feira, perguntas geralmente. aqui, fica à vontade, viu, gata? Obrigada. Por favor, fica à vontade. Esclarecer dúvidas é com a gente mesmo. Eu e esse aqui é meu parceiro de debater. É guerra do sexo, sempre que a gente encontra, viu? Diga, Só underline. abrindo um parêntese para poder acrescentar na discussão sobre o psicológico da pessoa, eu acho que o importante, lógico, é a forma com que você dá essa notícia para o paciente, mas principalmente como você irá acompanhá-lo depois de todo esse processo que a gente sabe que é um processo que é doloroso mentalmente também. Mas aí o homem sai em vantagem. Lá vai ela. Lá vai ela. E vem. Pitágoras da Nani, lá vai ela. O homem tem uma vantagem nessa situação. Quando um homem, o parceiro está doente, a mulher acompanha, os filhos acompanham, está sempre do lado. Quando uma mulher descobre que está com câncer de mama, em 4, 5 meses ela é deixada, ela é largada. Acontece absurdo, separação. Principalmente quando o estado é para cirurgia. Todas as mulheres, já vieram várias mulheres aqui, Celso, e reclamam que o parceiro abandona. Eu já acompanhei na faculdade, até com ambulatório de câncer de mama, e realmente isso acontece. Acontece, eu tô falando. Assim, aí separa. Mas a hora que a pessoa é muito precisa, frio, né? Num momento desse, o homem que faz uma coisa dessa, desculpa a palavra, mas ele é um canalha. Né? mas é o Porque medo, é o momento. é o temor, sabe? É uma Mas são será? coisa assim que às Por quê? vezes é complicado, né? Porque a cabeça do homem, o ser humano, é a mesma que leva ao sucesso e é que leva ao suicídio. Então ela vai de todos os pontos. Pois então mas é questão de o que falta, assim, às vezes na rede pública ou num convênio, que eu até, ele falou muito bem, é justamente o acompanhamento. Porque você pega, e quando eu vou atender um paciente, eu pego e dou a mão, eu abraço, o meu amigo, vem aqui, vamos conversar, dou o meu celular. Quer dizer, assim, as pessoas fazem isso, os médicos fazem isso também, às vezes, até no convênio. Ou seja, se o cara é médico, ele tem que ter consciência de que ele tem que dar um suporte. Ele é psicólogo, ele vai dar um suporte. Então, hoje, as coisas estão mudando. Sim. Entendeu? Mas, Também, né? sinceramente, esse marido aí que largou É um foi monte, até Murilo. melhor para a esposa, porque daí esse Mas cara é um vai momento embora difícil logo. pra Ele ela, vai ficar entendeu? com um Esse é o cara problema. desse, só quer o bem Ela bom, trabalhando. né? Não, é um momento difícil para ela. Muito. E várias mulheres falaram, reclamaram para mim, falaram, Nani, fui deixada pelo meu marido, foi quando fui constatado que estava com câncer de mama. E a família? Como que a família... Eu Como queria falar pro disso filho? ainda um pouquinho, que Vambora. isso é muito comum. Adoro falar. Isso é muito comum e uma dimensão que faz com que seja tão comum não é nem o fato de ser canalha, mas é que os homens têm muita dificuldade de lidar com o sofrimento, né? Muitos relacionamentos se organizam de uma maneira em que quem cuida do sofrimento psíquico, né, é a mulher. E quando ela está numa função em que ela precisa ser cuidada, ele não consegue mais cuidar, né? Então, como a gente está falando aqui de masculinidade e tudo, por exemplo, por que muitas famílias não deixam o menino brincar de boneca, né? Porque isso é função de cuidado, né? Os homens, eles não são formados para cuidar, né? E no momento em que ele precisa
ocupar Cuidar, ele essa foge. função, ele foge. Não, e começa desde pequeno a questão da cor também. A menina é o rosa, o menino é o azul, né? São muitas coisas que... E isso passa a ser aterrorizante para ele. Que agora ele não tem mais quem cuide dele e ele que tem que cuidar. Aí ele abandona, foge? Então, Fuga ainda? não que justifique no sentido... Não, nós estamos entendendo o psicológico da cabeça de um homem. Mas que é de um outro, fácil de um entender, outro né? lugar Mas que não canaliza. vou ficar do teu lado agora, hein? Nessa parte da briga aqui, tá certo? Eu vou ficar do seu lado agora, hoje. É porque o homem, ele não suporta a dor, ele não sabe lidar com o sofrimento. Mas sabe que ele não vai dá entender que suporte. ela vai estar exatamente passando no momento e o abandono vai causar muito mais dor para ela? Vai ser muito mais difícil para ela recuperar? Sem dúvida. Né? É isso que eu falo. Assim, ele não consegue entender. Não consegue Os entender, homens, depois eles pode tendem se a ser um arrepender, mas pouco às vezes é mais tarde demais, né? Pois E mas acaba também toda a isso é E a parte dele. família, gente, companheirismo, né? o homem a gente já chegou à conclusão que é igual, não tem jeito, não muda. O homem só muda de roupa ou no máximo de endereço, não vai mudar. Então assim, vamos falar como que a gente cuida da cabeça dos filhos quando um pai está com câncer de próstata, como a gente fala para as crianças. Então, acho que o principal é lidar com a fantasia de morte, né? Tanto do paciente, né, com esse fantasma, né? Tanto do paciente quanto da família também. Então, eu acho que o quanto mais informação puder ter, né? E o doutor estava falando aqui, a gente fala muito dessa função da relação médico-paciente, né? O quanto mais a pessoa puder confiar no que o médico está falando, né? Nessa forma de falar, essa substância médico, né? Substância-relação. Isso, de algum modo, é também terapêutico já, né? Então, toda a família, o próprio paciente, o quanto mais de informação ele souber daquilo que ele está fazendo, do que ele pode fazer como protagonista, né, do próprio processo terapêutico dele também, eu acho que é um... Eu acho que se a gente começasse a falar, vou simplificar um pouco, né, já que eu estou no meio de um monte de homem aqui. Vai lá. Se a gente começasse a ter o diálogo sobre a passagem, sobre a morte, seria mais fácil em qualquer situação. A gente tem uma mania de achar que todo mundo é eterno. Então, assim, por exemplo, vou morrer, óbvio que você vai morrer. É óbvio, Claro que todo mundo vai morrer. Então, assim, você pode morrer, sair daqui, tropecei aqui, se eu saio daqui, bato a cabeça aqui, eu posso morrer. Então, assim, como ninguém fala sobre a morte, quando a pessoa está com uma enfermidade, qualquer tipo de doença, vem o medo como se aquilo fosse a coisa mais crucial do mundo, mais difícil. Sendo que, na hora que você nasce, você não sabe se você vai ser feliz, vai ser rico, vai ser bonito, vai ser amado, nada. Mas que você vai morrer, você sabe que sim. Então, vou fazer assim, vou para o intervalo comercial com meus meninos maravilhosos, tá? E aproveita, manda a sua pergunta para o Levi, 953970461, e a gente volta já já com muito mais Novembro Azul. Tá aí, eu tô de azul em homenagem aos meninos. E voltamos já.